Beleza, galerinha? Hoje a gente vai falar sobre uma nova coisa super importante em programação, que são os loops de repetição. A gente conversando assim no nosso dia a dia parece meio bobo, né? A gente ensinar um computador a fazer várias vezes a mesma coisa. Mas vocês vão perceber o quanto em programação isso é super importante. Então, bora lá. Bom, a gente está de volta aqui com nossa telinha em branco. Hoje a gente vai aprender um pouco, como eu falei, sobre loops de repetição, né? A gente tem vários tipos de loops de repetição e todos eles servem para a mesma coisa, que é para a gente fazer várias operações com alguma condição. Então, com uma condição de parada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma tabuada. Aí eu quero fazer tabuada do 0 até o 10, então eu vou pedir para ele repetir 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Então a gente precisa ter uma condição de parada e a gente precisa ter, nesse exemplo, alguma coisa que aumenta o que eu estou contando, né? No caso fazendo a tabuada, tá? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Alguma coisa que faz a minha condição chegar até o final. O que isso quer dizer? Vou mostrar aqui. A gente tem alguns tipos de loops. Eu vou mostrar para vocês três deles aqui e a diferença que tem entre eles. Como que a gente usa? Como eu falei para vocês, assim como no console.log, né, que a gente dá console.log e passa alguma coisa aqui dentro, os loops eles são a mesma coisa. A gente tem o primeiro loop que eu vou falar é o for, que é um tipo de loop que a gente coloca aqui dentro algumas informações. Então a gente tem aqui, que eu falei para vocês, que tem esse contador, que é esse cara que vai fazendo até ele chegar na condição. A gente tem aqui o a gente inicializou esse contador, que no caso é o atual que eu chamei. Aqui eu estou avaliando o meu critério de parada, que é para eu ver se ele chegou até o final. E aqui eu estou incrementando a minha variável. Então o que ele vai fazer aqui? Eu falei para ele, ó, comece no zero. O seu critério de parada você vai fazer isso até enquanto esse carinha aqui, ó, for menor ou igual ao máximo, certo? E daí toda vez que eu executo esse aqui, eu incremento uma vez. Então o que ele vai fazer? Vai chegar aqui. O valor vai ser igual a tabuada, eu fiz a tabuada do 2 aqui. 2 vezes o atual, que é zero no caso. Então ele vai ser 2 vezes zero. Beleza. Que eu só coloquei para escrever. Tabuada, que é o número, então ele vai se fazer 2 vezes zero é igual ao valor. Vamos ver aqui? Mais uma vez com F12, né? Então aqui, no loop for, ele está fazendo as várias vezes, tá vendo? 2 vezes 0, 2 vezes 1, tchananã, até 10. Como que eu sei onde que eu paro, né? Aqui eu falo para ele até quando eu quero que ele faça. Se eu falar para ele, por exemplo, eu quero que você veja enquanto ele for menor do que o máximo, ele vai fazer uma vez a menos, quer ver? Ó, ele fez até 2 vezes 9. Por quê? Porque ele vai toda vez que ele chega ali, ele olha para ver se aquilo ainda é verdade. Então ele começou. Beleza. O máximo é maior do que a atual quando for zero? É. Então eu faço uma vez. Aí eu incremento. E assim por diante. Aí vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui e ele vai falar: máximo é maior do que o atual? No caso, quando for 10, ele vai falar: não é, é igual. Então ele não vai executar. Então, já que eu quero que ele execute também no igual, coloco igual. Então esse é o primeiro loop que a gente está fazendo aqui. Aí a gente tem outros dois loops que eles são muito parecidos, mas eles têm uma peculiaridade entre eles, que é o while, que esse cara aqui eu falo para ele, execute esse cara enquanto esta condição aqui dentro for verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira. Você está vendo que aqui, nesse caso, eu não declarei a minha variável aqui, igual eu fazia no for. Aqui essa variável já existia. Eu declarei ela antes aqui, ela já existia. E aqui eu fui fazendo a minha comparação, certo? Aqui eu fiz um diferente porque posso fazer assim também, eu posso ver enquanto ele for menor do que máximo mais um, ou eu poderia colocar um maior igual aqui também, funcionaria do mesmo jeito. Aqui dentro é igual, a diferença é que eu tenho que incrementar na mão a minha variável, que é o que ele já fazia aqui, tá vendo? Aqui a gente está incrementando na mão. O outro que a gente vai falar é o do while. A diferença dele, ele também a gente coloca aqui a condição,
Eu coloquei a mesma condição que aqui em cima. Aqui que eu estava fazendo um teste. Coloquei a mesma condição aqui em cima. A diferença é que esse cara ele faz pelo menos uma vez. E aí é que está o pulo do gato aqui, quer ver? Vou executar aqui. Do primeiro ele executou, do for foi até 10, do while ele foi até 10, que foi até 10. Beleza. Aí eu vou inverter a nossa condição aqui só para mostrar isso para vocês. Então ele vai chegar aqui. Se eu invertesse esse cara aqui, da primeira vez ele vai chegar e vai falar: faça isso enquanto o atual for maior do que máximo. Ele não é nunca maior do que máximo. Então, se eu executar aqui, ó, ele nem não fez nada, porque que eu tinha colocado imprimir essa variável e depois começar a imprimir a tabuada. Nesse caso ele não imprimiu nada, tá vendo? Porque ele nunca é verdadeiro. Nesse caso aqui, ele vai fazer pelo menos uma vez nesse cara aqui. Se eu inverter esse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele vai fazer pelo menos uma vez. Ele fez uma vez. Depois ele vê que já não é verdade. Tipo, ele vai chegar aqui, ele vai entrar aqui. Eu não estou olhando ainda a variável atual. Entrei, fiz isso, daí eu incrementei. Aí que eu vejo se é verdade ou não. Então essa é a grande diferença do while para o while. Os loops, eles são muito úteis porque geralmente quando a gente está fazendo alguma coisa computacional, a gente tem muitos casos que a gente pega alguns dados e a gente quer fazer coisas com eles, várias vezes a mesma coisa. Ou a gente quer, por exemplo, digamos que eu tenho uma lista de nomes de pessoas. E aí eu quero ver se o meu nome está nessa lista. Então eu vou comparando nome por nome para ver se tem algum que é igual ao meu. Então eu estou fazendo um loop também. Tem vários momentos que a gente usa loops, certo? Então isso é mais uma ferramenta que vai ser muito poderosa para vocês poderem deixar o código de vocês um pouco mais inteligente, beleza? Então, por hoje é isso, galera. Exercitem e eu vou passar aqui embaixo o link para vocês. E antes de terminar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like nos nossos vídeos, beleza? E fazer comentários também de coisas que vocês acham que seria interessante a gente falar. Daqui para frente a gente vai começar a falar um pouco sobre jogos também nas sextas-feiras. E aí vocês passem pra gente também o que vocês querem aprender, o que vocês acham legal, beleza? Então, é isso, galera.